Olá a todos, eu sou o João Pimenta e venho nesse vídeo aqui poder apresentar 5 riffs que de alguma forma fizeram parte da minha história, parte ali da minha vida, principalmente quando se fala de música, de guitarra. E a ideia desse vídeo ele nasce ali a partir de um desafio feito pelo Marcos de Ross, lá no nosso grupo da mentoria, projeto Codex Audax. E quando eu penso nisso, a primeira coisa que vem na cabeça é uma música do Beatles chamada Day Tripper. Lá atrás, 18 anos atrás, meu primeiro professor de música me apresentou esse riff. Ele também falou que foi a primeira coisa que ele aprendeu em vida, então é quase como uma passagem de bastão. Por isso que é um riff que ficou muito marcado, é um som que é impossível tirar da minha cabeça. Ele tem um fator sentimental muito pesado ali. E a próxima música também que claramente me colocou em um outro nível na hora de aprender a tocar uma guitarra ali, qual é o peso que aquilo teve na minha adolescência, inclusive, Paranoid, do Black Sabbath. Brincadeirinha. Mas essa música ela é interessante porque me fez aprender, entender melhor minha mão, uma consciência corporal diferente, aprender a abafar as cordas ali e você manusear a palheta de uma maneira mais precisa ali, para você poder tocar bonitinho essa música. A terceira música, terceiro riff aqui dessa minha lista para poder apresentar para vocês, ela já não é exatamente pesada, mas ela tem um início meio melódico. Whitesnake, Lovin' No Stranger. Ela vem. Aqui é muito interessante porque foi a primeira música que me fez aprender a manusear o meu pedal de efeito. Porque você tem momentos limpos e você tem momentos com distorções, com um som mais pesado, uma pegada mais agressiva. Então você aprender um pouco a diferença desses efeitos me trouxe uma outra luz sobre a guitarra, sobre como que a gente pode explorar ali o nosso instrumento. Minha quarta música, neste caso aqui, ela já é um pouco diferente. Estamos falando de Perfect Stranger, do Deep Purple. Por quê? Essa foi a primeira música que eu tirei de ouvido. E isso, curiosamente, também foi um desafio do meu primeiro professor lá atrás. Então, a atividade com ele naquela época era aprender a tirar uma música de ouvido, sem tablatura, sem cifra, sem nada disso. Então, Perfect Stranger vem na minha cabeça como a primeira música que eu tirei de ouvido, começo, meio ao fim. Foi um desafio em tanto pra época. E para fechar essa lista aqui, eu tenho um cara que por muito tempo me atormentou e hoje eu estou enfrentando ele de frente. Essa música parece que ela engloba tudo que eu aprendi nessas outras escalas. Então ela tem ali um início calmo, tem uma melodia e aí passa por um processo meio louco de virtuosismo com caos e aí você tem um... Então essa música, na verdade, ela tem processo de aprendizado, mas estou encarando ela de frente porque por muito tempo eu corri. Mesmo querendo aprender ela, eu achava que não tinha capacidade. Mas eu vou tirar isso à prova agora. Então é um riff que seguiu a minha vida toda com uma meta e que está cada vez mais próxima. Espero que sim. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Os principais riffs que marcaram a minha vida. Se curtiu, dá um joinha, se inscreve no canal. Daqueles merchan de sempre. E um abraço.